Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando mais um JF Entrevista. Neste programa, conversamos sobre política, economia, saúde, educação, meio ambiente, ciência, tecnologia e muito mais. Temos sempre um convidado e o nosso convidado de hoje é o ex-prefeito de Juiz de Fora, Tarcísio Delgado, que esteve à frente da administração municipal por 3 mandatos. Tarcísio assumiu a prefeitura pela primeira vez entre os anos de 1983 a 1988. Depois voltou para a administração municipal de Juiz de Fora de 97 a 2000 e foi reeleito para o último mandato no Executivo Municipal de 2001 a 2004. Tarcísio é, sem dúvida, um dos maiores nomes da política local e hoje, com 87 anos, completa 88 em outubro, é o nosso convidado de honra, né, Tarcísio? Foi deputado estadual, foi também deputado federal por 3 vezes e também vereador. Também dirigiu o DNR, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. E é uma honra tê-lo aqui, Tarcísio, hoje, para essa entrevista com a gente. Participa o jornalista Wilson Cid. Queria começar agradecendo ao senhor essa participação e perguntando, né, o senhor governou Juiz de Fora por 14 anos, né, o prefeito que mais governou, né, 3 mandatos. O que Juiz de Fora representa para o senhor, Tarcísio? A Juiz de Fora representa quase que a minha vida, né? A vida pública, praticamente aqui. Não só fui prefeito por 3 mandatos, como outros mandatos, todos sendo o mais votado da cidade. Então, Juiz de Fora é minha vida, é muito importante. Gostaria que o senhor participasse com a gente também, seu Wilson, agradecendo, né, a participação do senhor. Muito obrigado pelo convite, muito prazer estar com o Tarcísio. Tarcísio, com 6 décadas de vida pública, qual a diferença que você vê entre o seu tempo e os dias atuais da política, a prática política de hoje? Qual é a grande diferença desses tempos? Há uma distância de meio século. Eu passei por umas transformações muito fortes na política nacional, na vida nacional. Por a Revolução de 64. Naquela época, eu era parlamentar e depois continuei parlamentar. Depois, com todo o bloqueio da Revolução. Lembro-me bem que, quando eu era vereador ainda, na Câmara Municipal, num aniversário qualquer, me escalaram como o orador da Câmara. E eu falei o que eu achava que devia falar, referentemente à Revolução, inclusive. Quando eu acabei de falar, antes de descer da tribuna, o general comandante da região aqui, que era me lembro... Amaral? Hein? Amaral, general Amaral. Ele saiu lá de onde estava, passou em frente à presidente da Câmara ali e veio no palanque, antes de eu descer. Falou, menino, se eu não te conhecia, eu te prendi agora. Eu não falei nada também, ficou por isso mesmo. Mas era difícil. E nós falávamos, não de uma maneira provocativa, mas falávamos o que a gente achava que era verdade. E acabamos participando com muita luta da grande revolução no Brasil, que foi a volta da democracia. O que a gente pode lembrar do senhor lá do primeiro governo, né? 1983 a 1988, já tiveram outros ex-prefeitos aqui que inclusive elogiaram, né? Lembram que aquela administração era a administração que tinha muita gente com novas ideias, né? Uma turma que tinha, inclusive a atual prefeita Margarida Salomão era da equipe do senhor, o ex-prefeito Custódio Matos também fazia parte dessa equipe. Era muita vontade de governar, era muita vontade de fazer Juiz de Fora dar certo, Tarcísio? Havia um desejo muito grande e eu escolhi uma equipe jovem, independentemente de coloração partidária, que quisesse trabalhar pela cidade. E os meus secretários, de maneira geral, desempenharam com muita vocação, muita vontade de servir a cidade no seu setor. Então, trabalhamos muito. Na educação, com o professor Romão, que é sensacional, continua vivo aí, mora em São Paulo, mas um grande secretário. Tínhamos a Margarida como secretária também de administração. E assim por diante, a Célia Moraes, e nomes muito
respeitáveis. E nós tivemos condição de escolher uma equipe sem nenhuma conotação político-partidária, sem ter que ouvir um chefe político ou outro, não. Eu fiz a equipe dentro da minha casa, pensando e olhando as figuras da cidade, e escolhendo dessa forma. E funcionou muito bem, porque realmente foi um período difícil, mas um período em que demos grandes avanços nas conquistas sociais de Juiz de Fora. A nossa administração sempre se voltou, principalmente, para o problema social. Por isso hoje, quando eu vejo na rua essa meninada pedindo esmola, me revolta, porque nós fizemos a Casa do Pequeno Jardineiro, nós fizemos a Casa da Menina Artesã, nós fizemos a Casa da Cidadania, para onde levávamos essas pessoas, para que eles trabalhassem, produzissem e não ficassem na rua, como hoje está acontecendo. Em 1983, quando o senhor assumiu, a gente ainda estava numa ditadura, né, Tarcísio? Já estava. Nós governamos dentro de um período autoritário, mas que não tinha nenhum problema para nós. Primeiro, que eu não fazia nada que não pudesse, vamos dizer assim. E outro, que a equipe queria trabalhar pela cidade, como trabalhamos. E eu não tive nenhuma interferência militar na minha administração, em momento nenhum. A única intervenção que podia haver é essa que eu já contei aqui, do comandante dizer que me prendia por causa do discurso que eu fiz. Mas, passar disso, nada tive de mais sério. Agora, há um detalhe, Tarcísio, eu acho muito interessante, fora a política, mas você conta na sua Memória do Candeeiro, você conta na sua experiência na cidade, que você encontrou uma Juiz de Fora com a seguinte característica: conservadora no perfil, mas também de vanguarda na cultura. Como é que foi viver esse conflito como administrador? Aqui o Juiz de Fora realmente é uma cidade vanguardeira, na educação, na cultura. Tanto que nós tivemos aqui a Universidade Federal de Juiz de Fora, que não é muito comum, cidade do interior, ter a sede de uma universidade. Muito importante. Hoje as coisas caminham, mas me parece, não sei, às vezes me dá a impressão de que há muito cuidado político-partidário para poder fazer administração. E a administração não pode ter uma posição político-partidária. Tem que ter uma posição para a cidade, evidentemente sem trair o seu partido, mas sem dar grande ênfase também a essa realidade, porque se um partido ganha, o outro perde, mas pode participar. No meu governo todos participaram bastante. Pode ser só dependente dos partidos, né? A administração não pode ser totalmente dependente dos partidos. Não pode. Por imposição. Aqui, como no governo federal, não pode haver uma dependência grande para ter que atender tudo que a oposição quer. Não. A oposição, às vezes, traz uma sugestão, uma ideia que pode ser aproveitada. Mas o governo não tem obrigação de aproveitar qualquer ideia só porque veio da oposição. O que motivou o senhor a voltar a governar a cidade 9 anos depois, né? O senhor foi prefeito pela primeira vez na década de 80 e volta depois, lá em 1997, né? Um tempão depois de ter deixado o primeiro governo. O que motivou o senhor? A cidade precisava novamente do Tarcísio Delgado? Juiz de Fora é a minha vida, sempre disse. Então eu fui eleito principalmente por Juiz de Fora, tive bastante voto fora, mas é importante dizer que nas eleições que eu disputei, todas elas para deputado, eu saí eleito de Juiz de Fora. O voto fora é para completar a votação, mas a Juiz de Fora me elegia. Então eu tinha sempre um compromisso muito grande, e tenho, com essa cidade, que é, como disse, Juiz de Fora é minha vida, é a vida da minha família, é a vida dos meus amigos, é a vida das pessoas com as quais a gente convive, como eu com o Wilson, há muitos e muitos anos. E o que mais o senhor tem saudade da época que o senhor administrava e também, né, no Executivo e no Legislativo? O que o senhor tem saudade? Aí é difícil a gente poder fixar isso, né? Eu acho que... Talvez algumas relações pessoais. Hein? Talvez algumas relações pessoais que você relações pessoais envolveu. E o mais fundamental que eu acho é a participação comunitária, tá? Que nós desenvolvemos com grande intensidade a administração comunitária,
criamos entidades representativas dos bairros, a sociedade de bairro participava, reunia aqui na Câmara, muitas vezes, com todos os presidentes de bairro, para discutir os problemas do bairro, e discutimos juntos, e conquistamos para a cidade muita coisa. Por isso, eu daria um exemplo aqui muito rápido, o Cinema Central. Na Central, a empresa francesa já tinha colocado à venda para fazer ali um prédio de 2 andares. Eu impugnei, levei à Câmara, o pessoal do Rio perguntou se podia vir aqui expor ao Conselho. Eu falei, ótimo, eu gosto que o Conselho decide. Eles vieram aqui na Câmara, nesse plenário aí, e expuseram. Quando acabaram de expor o grupo todo, trouxeram advogados famosos do Rio, procuradores, etc. Quando acabaram de expor, eu livrei a palavra. A primeira palavra foi dizendo definitivamente. E todos. Aí colocou em votação. Foi 67 votos, 68 a 0. Para não mexer o Central. E não mexeu. Aí eu desapropriei, não tinha dinheiro para desapropriar. Fui em Brasília, com o professor Murilo, consegui que a universidade comprasse o Central. Mas só depois que nós tínhamos desapropriado, meio assim, forçando a barra, mas fizemos isso para garantir o Central para a cidade. O Tarcísio, é um detalhe muito comum da vida do político, o seguinte, é sempre ficar uma frustração, uma coisa que podia ter sido feita e não foi feita. Mesmo com 3 mandatos de prefeito, eu perguntaria a você o seguinte, qual foi a coisa que você não pôde fazer e que deixou você frustrado nessa passagem pela prefeitura? Estou tentando lembrar aqui agora, certamente tem muita coisa que eu não fiz, porque, óbvio, mesmo com 3 mandatos. Mas um ponto específico, eu não me lembro assim, de nada muito específico que eu pudesse ficar arrependido por não ter feito. Nós fizemos muito no sentido de que onde podíamos fazer. Então, Wilson... Tinha recursos, Tarcísio? Hein? Tinha recursos da sua época? Muito pouco recurso. O recurso é o mesmo de sempre, não tem muita diferença. Mas nós conseguimos, sem recurso, fazer coisas mais ou menos inimagináveis. Por exemplo, consegui o prédio da Bernardo Mascarenhas para o município de Juiz de Fora. Aquele prédio todo conjunto ali, o outro lado de lá, onde era o Pantaleone, Arcúrio, ali onde nós colocávamos a minha artesã, etc. Consegui, com os poderes superiores, a doação desses imóveis para Juiz de Fora. O Tancredo, no governo do Estado, me ajudou muito. Me ajudou muito porque ele, qualquer coisa que eu tinha, ele me ajudava a desempenhar. E fizemos muita coisa na medida do possível. O senhor falou de Tancredo. O senhor se inspirava em algum político? Tinha algum político, né, que o senhor falava, bom, esse eu vou seguir? Como é que era a inspiração do Tarcísio Delgado? Daqui não. Eu sempre fui muito fã, mas estava muito longe, mas assim, da postura dele, do Fernando Ferrari, lá do Rio Grande do Sul. Eu gostava muito dele e achava uma figura muito importante, com muito destaque, mas tinha outros com grande destaque. Eu nunca fui muito da corrente do Tancredo, mas reconheço que o Tancredo tem uma posição importantíssima para Minas e para o Brasil. Uhum. Voltando, né, na forma de administrar do senhor, o senhor já citou aqui o Pequeno Jardineiro, né, já citou a Casa das Meninas Artesãs. A gente vê hoje a prefeitura falando do projeto Boniteza, mas o senhor também preocupava com a boniteza da cidade, né? A gente tinha uma cidade florida, né? O que a gente pode dizer que isso era uma preocupação do senhor, essa questão social e a beleza da cidade? Quando eu cheguei na prefeitura, não se falava em creche para crianças. Nós abrimos 20 creches, 12 nós construímos o prédio e 8 nós fizemos convênio durante o nosso governo. Abrindo essa perspectiva para as crianças mais pobres, nos bairros mais pobres, e nós construímos uma quantidade muito grande de creches nesse período. Então, o que se podia fazer era isso. Projetos anteriores que a gente tivesse que seguir, eu não me lembro, que me desculpe os antecessores, mas assim, de maior importância não. Ela falou aqui há pouco no Tancredo Neves. Eu estou me lembrando de um detalhe aqui, dentro de um automóvel, você, o Tancredo, ele teria dito a você o seguinte, Tarcísio, chegando à presidência, nós temos que tirar os trilhos do trem de Juiz de Fora. Essa passagem muito bonita.
porque... Eu estava junto do carro. Acho que você estava no carro, né? É. O Tancredo veio aqui na campanha. E nós íamos numa escola que tinha lá em Francisco Bernardino. E tinha que passar na Beckton Dix na linha. Chegou ali, o trem estava passando. Nós paramos. Ficamos esperando, não tem cumprido. Custou. Quando acabou de passar, eu falei, doutor Tancredo, aí, isso aqui é um curso, divide a cidade em duas, norte e sul. O norte está desligado da cidade, está por esses trens aqui. Tinha que construir aqui um viaduto e tal. E falei com ele. E passou, veio a eleição. Quando ele ganhou, algum tempo depois que ele ganhou, eu fui visitar ele no gabinete, lá no escritório dele. Lá no edifício, não é lá na Câmara, no edifício particular. Fui visitá-lo, cumprimentar. Ele é danado. Era, né? Quando eu cheguei, cumprimentei, que ele pegou na minha mão e falou assim, nós vamos construir aquele viaduto. Antes de dizer boa tarde. Nós vamos construir aquele viaduto. E realmente me deu os recursos, me passou os recursos, nós construímos o viaduto para a cidade. Que é uma obra importante, porque é uma obra que, naquela época, muito importante, porque a Zona Norte estava unida. Não tinha acesso norte por baixo. Era fechado. A única passagem era ali. E com o trem... O senhor está falando do viaduto Ramírez Mozato Gonzalez. Isso, aquele viaduto. O primeiro viaduto que foi construído na Zona Norte. Uhum. E, na verdade, sobre o aspecto de utilidade para a cidade, de importância para a cidade, é o viaduto mais importante da cidade, que liga uma região grande, que é a região norte, à cidade. Nós estamos conversando com o ex-prefeito de Juiz de Fora, Tarcísio Delgado. Participa com a gente desta entrevista o jornalista Wilson Cid. Temos muita história ainda para contar, os dois que estiveram lá na Copa de 1950. Daqui a pouco eles contam essa história. Fica aí, até já. Olá, tudo bem? O Café com Política desta semana vai falar sobre cultura em Juiz de Fora, como o setor está reagindo ao pós-pandemia e como os agentes culturais esperam lidar com o futuro próximo. Para falar sobre esse assunto com a gente, os convidados são a vereadora Thalia Sobral, do PSOL, e o dramaturgo, professor de teatro Felipe Moratori. O programa vai ao ar na terça-feira, às 9 da noite, sempre com reprises às quintas e aos sábados, também às 9. Eu aguardo você! Ei pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para falar para vocês que o Resgatando Juiz de Fora vai dar uma pausa. A gente vai voltar em agosto com uma cara nova, uma nova roupagem, mas principalmente com novas memórias da nossa cidade. E eu já adianto que a 4ª temporada, em agosto, quando a gente retornar, vai ser sobre a paixão nacional do brasileiro. A gente vai falar, gente, sobre futebol. E a gente vai começar o primeiro episódio da próxima temporada aqui, nesse local, nesse campo. Eu não vou entrar em detalhes com vocês, mas eu só posso dizer que a história que a gente vai contar logo no início vai te surpreender e vai encher o seu coração juiz-forano de orgulho. Então, eu te espero para a 4ª temporada do Resgatando Juiz de Fora em agosto, para a gente contar sobre o futebol na nossa cidade. Até lá! Estamos de volta com o JF Entrevista. No programa de hoje, nós entrevistamos o ex-prefeito de Juiz de Fora, Tarcísio Delgado. No estúdio com a gente, o jornalista Wilson Cid, que faz a primeira intervenção desse bloco. Para complementar uma informação do bloco anterior, eu gostaria de citar também o fato de que na sua administração ficou pronto aqui o projeto de retirada dos trilhos da zona urbana de Juiz de Fora. Me parece que na época era qualquer coisa em torno de 300 milhões, me parece. Mas o projeto ficou pronto. Chegou a ser encaminhado ao governo. Sim, chegou a ser encaminhado, chegou
ficar pronto, fizemos algumas reuniões expondo e havia uma grande resistência da rede e nós discutimos com a rede isso, porque não tem nenhuma explicação e continua não tendo uma rede férrea numa cidade como Juiz de Fora, cortando a cidade pelo meio e hoje sem transportar nada, só desce vagão vazio, não mais nada. Então, realmente, é uma coisa que se eu voltasse ao poder de Juiz de Fora, era a prioridade 1, tirar a rede do centro da cidade. E íamos tirar, é só querer ter vontade e ir atrás. Porque tem que tirar, o racional, no final, tem que prevalecer. Tem uma rede ferroviária que divide uma grande cidade e que hoje não transporta nada, só transporta vagão vazio, não pode continuar. Não pode continuar. É só reunir a cidade e fazer o movimento. E nós já tínhamos feito naquela época bastante, tínhamos avançado bem. O pessoal da rede veio aqui, me convocou para ir no Rio, me convocaram para ir no Rio para falar sobre isso. Eu fui lá e falei claramente, está muito bom, agradeço a vocês o convite, mas nós vamos fazer força para tirar a rede. Não deu tempo. Nosso mandato, lógico, terminou e depois não houve mais continuidade, né? Não houve sequência na coisa. Inclusive, essa área de transporte é uma área que o senhor também dominava, né? Além de prefeito, já falamos aqui, o senhor foi deputado estadual, deputado federal e presidente, né, diretor do DNR, né? Como é que era isso, essa questão, quando, né, essa volta aí para o DNR, para o transporte, e lá também, o senhor também não conseguiu mexer nessa questão dos trilhos aqui, né? Quando eu estive no DNR, o problema dos trilhos ainda não era demanda, porque ainda tinha transporte aqui até de passageiros, de Belo Horizonte para o Rio, etc. Tinha uma explicação à rede. E quando eu estive no DNR, não foi muito tempo, foi pouco mais, 1 ano e meio, nós desenvolvemos muitas quantidades de obras no Brasil. Foi muito bom, foi muito bom a presença do DNR. Um órgão poderoso, nós tínhamos dificuldade muito grande em vários setores. Nós moralizamos aquilo muito, porque havia muita confusão. Nós moralizamos e o DNR executou grandes obras. O senhor... Para Juiz de Fora não deu, porque não combinava os tempos, né? O senhor, a gente sempre pergunta aqui, né? Os políticos que estiveram no Legislativo e no Executivo. O que o senhor preferiu, o Executivo ou o Legislativo? O que era mais, né, a cara do Tarcísio Delgado? Não, o Executivo provoca mais, porque no Executivo você realiza. No Legislativo você não realiza tanto. Você realiza indiretamente, mas não tem o mesmo comando que você tem no Executivo. O Executivo, um prefeito da cidade, ele tem que ser o comandante da cidade. Ele tem que ser o elemento que decide pela cidade e que faz pela cidade. Esse que é o prefeito. O deputado não, o deputado é mais generalizado. O Brasil, são preocupações outras, etc. Eu, quando aceitei o DNR, eu era deputado. E o Fernando Henrique? Fernando Henrique me chamou lá um dia, no gabinete dele, no iníciozinho de mandato. Eu cheguei lá e falei assim, Tarcísio, eu quero que você vá ao DNR. Falei, o senhor está brilhando, não fala isso comigo, não. Eu sou advogado, não sou engenheiro, não. O que eu vou fazer no DNR? Ele falou assim, eu também não sou administrador, não, sou sociólogo, e estou aqui, e sou o melhor ministro que já houve. Ele falou assim, então por que você não vai ascender? Você vai ter que atender assim. Eu vou te nomear e você vai ser diretor. E acabou que ele nomeou e nós fomos para lá e também temos um resultado muito positivo lá, muito positivo. Qual o detalhe? Vamos voltar àquele que você sugeriu? Eu estava falando assim, de contar um pouco da história. Nós estamos com 2 histórias vivas aqui, né? O Wilson e o Tarcísio. Queria que vocês contassem um pouco das histórias lá de 1950, mas pode voltar em outras histórias também. Aqui, o Tarcísio dizia há pouco que é longa a nossa convivência, não é? Eu como jornalista e ele como líder político. Mas eu me lembro que essa convivência vai mais longe ainda, mais pretérita ainda. O caso é o seguinte, sem que nós conhecêssemos um outro, em junho de 1950, estávamos no Maracanã, eu com 10 anos, ele um pouco mais de 10 anos,
fomos assistir ao jogo Brasil e Uruguai, que o Brasil perdeu e foi aquela tragédia. Então me lembramos disso aqui, que estivemos juntos lá, sem saber que estávamos juntos, né? Depois nós ficamos sabendo que... Depois ficamos sabendo. Mas assistimos a maior tragédia nacional em matéria de lágrimas, choro e protesto. Havia uma expectativa muito grande e uma confiança exagerada, tanto que perdemos um pouco por causa disso. Uma confiança exagerada. Mas Tarcísio contou pra gente antes, nos bastidores, que era uma criança e que o avô que levou o senhor... O avô que me levou. Foi essa história? O avô era muito aventureiro, Eu estava lá na roça, no mato, ele foi longe, foi a cavalo para chegar lá. O senhor é de Torreões, né? Vamos lembrar. Lá no interior de Torreões, na Pirapitinga. E chegou lá e falou: vim te buscar para você ver o jogo no Maracanã. Ele sabia que eu gostava muito. Quase que eu desmaiei, né? Vamos aí, mandou, vim correndo aqui na cidade. Com meu pai, onde é o dono hoje, o seu Turola, pai dele, pegar um sapatinho, porque eu não tinha um sapato para ir. Pegar um sapatinho, e aí fomos para lá. O cavalo está no meio do caminho, até Valença. O meu tio, que era padre, lá em Volta Redonda, me apanhou em Valença de carro, me levou para ver lá o futebol. Vimos e sofremos. E é isso, são momentos da vida. Mas o Brasil perdeu o jogo para o Uruguai, mas o Tarcísio continuou ligado ao futebol. Ainda faz uma partidinha de futebol, Tarcísio, hoje? Eu participei bem de futebol. Andei batendo bastante pelada na cidade, jogava bola até meu joelho não deixar mais. Eu tive uma operação no menisco e até hoje caminho com essa dificuldade no joelho esquerdo. Mas participei bastante aqui também do nosso futebol. Cheguei a jogar no Tupinambás. Voltou no Maracanã depois ou falou: não, eu sou pé frio, não vou voltar? O senhor voltou outras vezes no Maracanã ao longo da vida para torcer? O senhor torce para qual time? Eu sou Vasco. Voltou ao Maracanã outras vezes? Não. O Vasco desse jeito desanima a gente. Ô, Tarcísio, vamos voltar para a política, né? Tá melhor do que o Vasco, né? Queria que o senhor falasse um pouco da história do senhor no MDB e no PMDB. Como é que o senhor foi parar lá? O senhor é da época que a gente tinha Arena e MDB. Como é que foi essa escolha? Só para complementar, são dois fatos muito interessantes. Quer dizer, valeria ele dizer a experiência dele no MDB como um partido de redemocratização, não é? A bandeira era essa. E depois o PMDB e depois a volta do MDB. Esse trânsito, como é que você se situa? Eu tive um ingresso na política muito exitoso. Porque, primeiro, eu não pensava em entrar em política. Nunca passou pela minha cabeça ser candidato a vereador, qualquer coisa. Meu problema era formar em direito e exercer advocacia, que eu já estava exercendo nessa época, trabalhando no escritório do Zé de Castro Ferreira, que era um advogado aqui de fora, muito famoso. Quarto andar do Clube de Fora. Hein? Quarto andar do Clube de Fora. Quarto andar do Clube de Fora. Não queria definitivamente ser candidato. Definitivamente. Eles querendo que eu fosse candidato a vereador e eu dizendo, não vou. Ele era candidato a deputado, Roberto Mineira estadual e Vandercock a prefeito, nessa eleição. E eles insistindo para que eu fosse candidato, eu não quero ser candidato. Eu estava com a cabeça voltada para a advocacia. Aí o Zé de Castro, muito malandramente, meu colega de escritório, então meu chefe no escritório, né, falou: Tarcísio, você já disse que não vai ser candidato, não vão teimar mais com você. Nós vamos te pedir, para você ir à convenção, você vai? É domingo. Eu vou, não tenho nenhum problema. E aí, era uma sexta-feira. Chegou no domingo, a convenção, fui para lá. Cheguei lá, fiquei lá, na cama antiga lá embaixo, fiquei lá no fundo, na entrada, no meio do povo, ver se ele me viu, ele fez assim. Eu fui na divisão da Câmara ali. Cheguei lá, ele estava com um livro na mão. 36 assinaturas aqui. Eu deixei o 37 para você entrar. Assina aqui, depois você desiste. Ele foi me levando no papo, né? Aí não tinha como negar o Zé de Castro, né?
Era meu colega, meu colega não, meu superior, né? Tinha ido trabalhar no escritório dele. E aí fui. Aconteceu um fenômeno interessante, que eu fui, acabei sendo o vereador mais votado naquela eleição de todos, e depois, como deputado, fui também o mais votado da cidade. E depois, né, teve idas e vindas do PMDB, MDB, e hoje o senhor acabou saindo do PMDB depois. Eu nem sei se saí, não, acho que não. Depois o senhor foi candidato a governador pelo PSB, né? Mas, sobretudo porque, me parece, isso até faz parte de uma declaração dele, há uma artificialidade muito acentuada na organização partidária. Sim. Não adianta você ser MDB ou PSDB, não adianta. A estrutura está muito artificial. Mas aí que não vale uma importância. Não valia muito. Eu não me lembro bem desse episódio de mudança do partido, não. Admito tempo, mas o senhor continua pensando dessa maneira, suprapartidária, independente do partido? Sim, né? As lutas do senhor foram sempre nessa área mais humana. Sim. Inclusive, tem uma medalha na Câmara com o nome do senhor, né? Uma medalha Tarcísio Delgado, que é para pessoas que se destaquem na inclusão, na dignidade humana. O senhor acha que o senhor é muito reconhecido por essa área? Acho que sou bastante reconhecido. Eu me sinto muito feliz e muita vontade. Acho que sempre tive o reconhecimento pelo trabalho que fizemos. Aqui na Câmara Federal, novinho lá, eu fui o mais votado de Minas, eu fui o líder da bancada, eu fui o secretário-geral do MDB com o doutor Ulisses de presidente, quem mandava no partido era o doutor Ulisses e eu. O doutor Ulisses, lá por cima, ele falava, Tarcísio, vamos fazer isso. Ele me chamava a mim, não chamava qualquer outro deputado, não. Era muito ligado, porque eu era secretário-geral dele. Então, foi interessante isso. Um episódio diferente que eu posso contar para vocês, muito interessante, foi quando o Tancredo teve diverticulite e não pôde tomar posse. Nós fomos na missa, na igreja de Dom Bosco, ali, às 6 horas da tarde, da véspera da posse, para poder ir no dia seguinte ir à posse. Nós fomos, dali nós voltamos para o Congresso, quase todo mundo, e o Tancredo, que lá na hora de receber os cumprimentos, eu já achei, ele estava meio arquejado, dali ele foi direto para o hospital. Da igreja ele foi direto para o hospital, não saiu mais. Aí, aquilo, pela noite adentro, isso foi discutindo, a turma começou a ir tudo lá para o Congresso, para discutir, que no dia seguinte era posse. E aí que é uma das posições que eu acho que eu respeitei e gostei muito do doutor Ulisses. Que nós estamos lá discutindo, tinha 80, 90 numa sala superlotada, e gritada, uns que decidiu, o Tancredo não pode tomar posse, não pode sair do hospital. Então quem toma posse é o doutor Ulisses ou é o Sarney que é vice? Havia uma discussão, uma divergência muito grande nisso aí. Metade queria um, outra metade queria outro. Chegou uma certa hora, já tarde da noite, 2 horas da madrugada, chega lá o oficial da justiça, do Exército, chama o doutor Ulisses. Doutor Ulisses, o senhor faz favor? Aí o doutor Ulisses saiu, me deu uma cutucada que vem comigo, vem comigo. Ele queria um testemunho, né? Me cutucou, vem comigo. Aí eu fui com ele, chegou lá o oficial da justiça, o oficial do Exército, veio trazer para ele o seguinte recado: doutor Ulisses, o general Figueiredo, né? Acho que era Figueiredo na época. O general mandou dizer que se o senhor tomar posse, ele coloca a faixa no senhor. Mas se for o Sarney, ele não coloca, não. Eles tinham uma divergência com o Sarney lá. E eles queriam dar mais um golpe, né? Porque o doutor Ulisses voltou dali, a sala superlotada, uma falação danada, cada um. O Chico Pinto, deputado bravo da Bahia, defendia demais que fosse o Ulisses, que não fosse o Sarney e tal. Mas o Ulisses entendeu que juridicamente, legalmente, era o Sarney. Então ele voltou, o pessoal gritando lá, e levantou: atenção, atenção, meus amigos, atenção. Aí, então, quero dizer ao senhor para a gente ir para casa, para amanhã às 10 horas da tarde, para nós dar um posto do doutor Sarney como presidente da República. Aí acabou a conversa. Acabou, uns xingaram demais, revoltados e tal, mas quer dizer, o Ulisses deixou de ser presidente da República, que estava na mão dele, em respeito à democracia, às leis.
Esse detalhe você narra num depoimento que você prestou à Câmara, a gravação, a TV da Câmara. Sim. Você falou sobre isso? Ah, lá, é. Estou lembrado. É verdade. A proximidade do senhor, então, era maior com Ulisses do que com o Tancredo? Era maior. O Tancredo era de Minas, então, por isso nós tínhamos uma proximidade grande. Mas o Tancredo, por exemplo, quando eu cheguei na Câmara, no primeiro ano de mandato, eles me elegeram líder da oposição na Comissão de Constituição e Justiça. E o Tancredo não queria que fosse eu. Queria que fosse um companheiro velho dele, famoso, já era mais velhinho. Doutor Tales? Não é o Tales, não. Eu esqueci, mas o nome é esse. Ele queria que fosse essa pessoa. Eu insisti e fui para a comissão, e lá a votação quase que unânime foi para que eu fosse o presidente. O senhor continua acompanhando a política nacional, estadual, municipal? O senhor gosta, acompanha de perto as informações, as notícias? Como é que o senhor acompanha hoje? Eu não sei se é muito de perto, não, mas eu acompanho. Eu tenho sempre uma notícia, uma visão do que está acontecendo. E estou atento também ao que acontece. Sempre procuro estar atento, procuro ver como é que as coisas estão ocorrendo. O senhor é um otimista ou um pessimista da política? Eu acho que sou mais otimista. Eu sempre as coisas comigo sempre andaram para frente, graças a Deus. Eu acho que eu sou mais otimista. O problema da política brasileira é essa situação que nós temos aí, de dificuldade, né? Agora mesmo, hoje, estava vendo lá o ex-presidente dizendo que daqui a 8 horas é candidato outra vez, desafiando todo mundo e tal. Não acho que isso vai funcionar, não. Nós estamos entrevistando o ex-prefeito de Juiz de Fora, Tarcísio Delgado. Nós vamos para um intervalo e voltamos falando um pouco mais do Tarcísio, que gosta de participar das redes sociais, e também um pouco da família, de quem é o Tarcísio em casa, né? Fique aí, a gente volta já já. Olá, para você que está acompanhando a programação da JF TV. Essa semana, no Cidade em Pauta, nós vamos discutir políticas públicas de saúde para as mulheres, programa Mais Médicos e outros assuntos relacionados à Universidade Federal aqui de Juiz de Fora. Recebemos a vereadora Laís Perrucci, a deputada federal Ana Pimentel e a vice-reitora da UFJF, Girlene Alves. Fique com a gente, confira aí o Cidade em Pauta, segunda-feira, 21h. Eu espero você. Estamos de volta com o JF Entrevista. Neste programa, estamos conversando com o ex-prefeito de Juiz de Fora, Tarcísio Delgado. Ao meu lado, o jornalista Wilson Cid, que também começa esse bloco colocando aí mais indagações para o Tarcísio, né? Ô, Tarcísio, nós temos até esse momento falando em coisas do passado, não é? Eu pergunto a você o seguinte: com esse patrimônio político e administrativo que você instalou na história de Juiz de Fora, eu lhe pergunto agora o seguinte: quais são os seus compromissos, seus e do seu grupo, em relação ao futuro imediato da cidade? Ganhar a eleição ano que vem. Nós vamos ver o candidato para ganhar a eleição. Uma. Outra, eu quero dizer que nós tivemos muita vontade de trabalhar pela cidade. E a cidade está se desenvolvendo de uma maneira razoável, mas precária.
precisamos avançar, principalmente, está aqui nesse auditório, ali, Tânia Alves, baluarte da atenção social em Juiz de Fora, baluarte da menina artesã, do menino pequeno jardineiro, da menina da Casa Cidadania, desses trabalhos todos. Ela não deixava essa meninada ficar na rua pedindo as coisas, não. Ela pegava o menino e não obrigava, mas conseguia levar o menino a dar-lhe a atenção devida e que fazia com que ele se desdobrasse. Por isso, a gente tem uma vontade muito grande para um trabalho de ação social. É preciso avançar nisso. As obras públicas grandiosas, tá bom, ótimo, eu fiz o estádio, mas eu não coloco o estádio como uma obra, é uma obra grande, uma obra enorme, mas não é uma obra de maior importância para a cidade. Maior importância para a cidade é o trabalho que nós fizemos com a juventude carente da cidade, não deixando ficar na rua pendente, miseráveis, sem ter condição. Nós cuidávamos com carinho desse pessoal. E é aí que eu acho que está a prioridade de uma administração. A obra maior, você faz ou não faz. Apesar disso tudo que eu estou dizendo, em termos de obra de grande porte, eu duvido. Pode somar alguns prefeitos aí. Quero ver que eles apresentem uma Mascarenhas inteira. Quanto vale aquilo ali que eu consegui com o Tancredo? Quero ver que vocês conseguem estádio. Comprar, alugar. O Central. O Central e outros mais, tantos bens e obras grandes, o estádio regional, etc. O estádio regional, eu sempre gostei de futebol, mas não construí o estádio de futebol por causa disso. Eu construí o estádio de futebol porque naquela época, quando eu assumi a prefeitura, no aniversário da cidade, nós sempre trazíamos na cidade times do Rio, uma vez trouxemos o lado de Goiás, e fazia aqui um quadrangular na cidade, uma rodada na quarta e a final no domingo. E eu não podia entrar no campo lá com o prefeito para dar o chute inicial, que a arquibancada era em coro. Estádio, estádio, estádio. Fiz por causa disso, que a comunidade pediu. Então, pegamos, organizamos e fizemos. Está aí, o estádio meio abandonado, mas está. O senhor está falando de futebol, mas o carnaval também, né? O Juiz de Fora tinha um dos melhores carnavais, o senhor tinha todo esse empenho com essa festa popular também. Tivemos grandes carnavais, bonitos. E eu sempre gostei muito de carnaval. E tínhamos um carnaval com grandes desfiles. Vinha conjunto de pessoas do Rio para participar do carnaval aqui no Juiz de Fora. Muitas vezes. O Tarcísio será um enredo de uma próxima escola de samba, né? A Juventude Imperial vai homenagear a nossa administração. Só para complementar a pergunta, Tarcísio, você faz essa exposição sobre uma prioridade. Eu pergunto, e você diz que há uma prioridade no sentido de ganhar a prefeitura em 2024. Eu pergunto, vocês já estão conversando no grupo sobre isso? Essas e outras prioridades? Estamos conversando muito e vamos conversar cada vez mais. E vamos conversar até o dia da vitória. Esse grupo da prefeitura. Nós queremos, eu estou dizendo que nós queremos ganhar a prefeitura, o candidato nós estamos decidindo, para poder fazer uma administração diferente de Juiz de Fora. Tarcísio, esse grupo também é suprapartidário ou envolve, por exemplo, o tradicional PMDB? Hoje a gente não tem representatividade do PMDB na nossa Câmara local, né? Envolve outros partidos também? Como é que está essa composição desse grupo que você está falando? Nós ainda não passamos a discutir com maior profundidade o problema partidário. Tem pessoas participando conosco de todos os partidos, de vários partidos possíveis de participar de uma coligação. Vários. Mas nós estamos conversando, esperando. Eu não posso dizer ainda, porque eu não sei, não estou omitindo, apenas não sei ainda qual será essa decisão. Mas certamente nós teremos candidato para ganhar a eleição, teremos. Tarcísio, isso te traz um gás, isso te traz uma animação? Você fala com mais força quando fala em eleição? Você ainda tem esse ânimo de participar dessa movimentação, de decisão? Tenho, sou jovenzinho. Você precisa ver como é que eu participo da campanha. É bonito isso. Fico sempre vibrando muito. Gosto de participar, acho importante participar e, graças a Deus, eu tenho toda a disposição a participar. Graças a Deus,
eu gosto de boa saúde, muita disposição e de muito apoio de amigos. Eu montei lá agora a Casa da Cidadania, Tarcísio Delgado, na rua Santa Helena. Barão Santa Helena. Queria convidar, inclusive, você, o Wilson já esteve lá uma vez, mas queria que ele volte lá para tomar um cafezinho conosco. Lá, nós reunimos lá um grande número de pessoas. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião lá com 30 e poucas pessoas para discutir esse assunto de sucessão municipal. Desculpa. Não pode falar. Você falou é uma prioridade social, não é? Nessa proposta que virá aí do seu grupo, não é? Em nome desse patrimônio que você já reuniu na política e na administração. Você considera que é um grande desafio da cidade o problema do transporte urbano que nós estamos vivendo aí agora? As filas homéricas... Hoje talvez seja o principal problema da cidade. Não saberia se tem um outro problema mais grave, mais importante do que esse. Nós estamos trabalhando com um serviço de transporte urbano muito ruim, com veículos caindo aos pedaços, e que não está atendendo a nossa população como pode atender. Eu tenho uma proposta, mas não posso falar com vocês aqui agora. Lembrando que o transporte... Não quer entregar... coletivo de Juiz de Fora. Não quer entregar o fuzil para o inimigo, né? Você não quer, por hora, entregar o fuzil para o inimigo? Não. Muito bem. Lembrando que o transporte é uma das coisas que mais pesa no bolso hoje do trabalhador é o transporte, né? Muitas vezes até mais do que a própria alimentação. É possível. Tem caminho para amenizar muito e melhorar a situação. Ô, Tarcísio, como é que você se manifesta? Coloca suas ideias, né? Sempre trazendo ideias sobre Juiz de Fora, sobre o país. Eu te acompanho nas redes sociais, sei que o senhor está no Facebook quase diariamente. Como é que é isso? Não, eu vou escrever porque eu estou indignado com isso. Como é que é isso, o senhor se escrever nas redes? É sempre isso. Tem um assunto do dia, um assunto do momento, do dia anterior. Eu estou em casa, às vezes, eu estou lá na Casa da Cidadania, ou em casa, deitado, querendo dormir, me vem à cabeça. Isso assim é muito bom, levanto, vou lá e digito no Facebook lá, sobre esses assuntos. Eu digitei agora, você viu o negócio dos menores. É uma loucura que está acontecendo em Juiz de Fora. Está difícil de andar na rua, de carro, porque os meninos cercam a gente para querer vender balinha e tal. É uma miséria total, o abandono total. É uma rua de ninguém. E nós precisamos ver isso com atenção e acho que vamos fazer. A gente falando isso pode ser até que desperte os atuais governantes para que eles... E o senhor acha que as redes sociais, né, como o senhor está lá, é muito importante hoje para a vida política? Porque os políticos hoje fazem as ações e estão nas redes sociais, né? O senhor acha muito importante para o futuro da política essa coisa na internet, a comunicação? A comunicação é sempre muito importante. As pessoas hoje têm condição, em qualquer lugar, de ter informação sobre o que está acontecendo naquele dia. Em qualquer lugar da cidade. Qualquer pessoa, mais simples que seja hoje, tem um celular ou tem um radinho lá e ele se atualiza com a realidade. O que é muito importante. Que nesse momento as pessoas começam a ter definições íntimas, às vezes nem manifestam. Mas tem uma decisão, aqui eu não vou. Aqui eu vou, etc. Tarcísio, a política nacional, sobretudo em função do último pleito presidencial, acentuou-se muito uma diferença entre direita e esquerda, não é? Você acha que isso pode ter influência direta na campanha eleitoral de 24 em Juiz de Fora? Influência sempre tem, né, Wilson? Um pouco. Mas eu dou pouco valor a essa disputa de direita e esquerda. Tratando-se de uma eleição municipal? Eu me considero um meia-esquerda, onde eu sempre joguei. Aí também, é a posição. Não é ponta, mas é meio ali, pegando. Eu acho que em Juiz de Fora, em torno dos problemas da cidade, problemas sérios, como o transporte coletivo, por exemplo, você pode reunir grande parcela da cidade, independentemente da coloração política, ideológica de cada um. Pode, tranquilamente. Chamar as pessoas para uma conversa e conversar e fazer uma proposta concreta, aquela proposta que vai resolver o problema, por exemplo, como o de
transporte coletivo, as pessoas começam a aderir. E é normal que isso ocorra. E é isso que vai ocorrer. Nós falamos na prioridade social, logo em seguida o transporte, que você mesmo disse que considera, neste momento, o principal problema da cidade. Eu perguntaria a você, e uma terceira opção, uma terceira questão a ser tratada? Quer dizer, questão social, transporte coletivo, transporte urbano e um terceiro tema para a campanha, que vocês estariam discutindo já. Eu acho que esses dois temas absorvem o restante. Eu penso que uma administração, primeiro, a administração tem que ser democrática. A administração tem que ser aberta. A administração não pode fazer reunião com sala fechada. A administração tem que ser pública do interesse público. Como nós fazíamos na nossa administração. Nós reunimos na Câmara Municipal os conselhos municipais dos bairros, todos. Era, às vezes, um debate violento que dava, grande, forte, mas dali encaminhava uma solução. Quantas vezes nós participamos, ela está balançando a cabeça lá, porque ela participou de muito disso. A gente reunia pessoas lá do alto do Morro Longe, lá de Benfica, lá de Barreira do Triunfo, vinha para a reunião, enchia o plenário aqui e discutia o assunto, e participava do assunto. O sujeito participando do assunto, ele assume maior compromisso com as decisões, mesmo naquela que ele votou contra. O que não participou da discussão não tem obrigação nenhuma, tal. Mas quem participou, mesmo ficando contra, ele pode participar se a solução for boa e caminhar para frente. O Tarcísio, voltando um pouco agora, né? Já estamos caminhando quase para o final do nosso programa, voltando um pouco para a família agora, né? A gente falou muito de política, mas falando um pouco da família, da força que as mulheres tiveram na vida do senhor. O senhor sempre falou da mãe do senhor, Ana com 2 anos, o senhor tem até um livro. Tem um livro. E ela foi a responsável por trazer toda a família para cá, senão vocês teriam ficado na roça, né? Queria que o senhor falasse um pouco da importância da Ana e um pouco da Isa, né? Que é a companheira do senhor de 62 anos, que o senhor perdeu em janeiro desse ano. Aí nós tivemos uma participação grande. Minha mãe, não precisa nem falar, partiu mais cedo, mas aí nós perdemos agora, esse ano. Nos causou profundo constrangimento, tristeza. Era uma grande companheira. Eu tenho 5 filhos, 3 homens, 2 mulheres, e a Isa dirigia a família, vamos dizer assim. Conversava comigo, então, mas ela moldava a família. Então, dois estavam nos Estados Unidos, um estava na Inglaterra, e assim por diante, estudando, preparando, tal, e todos avançando. Então, eu acho que a participação da mulher é muito importante. Não necessariamente como candidata a cargo, que também pode ser sem nenhum problema. Mas, por exemplo, a mulher não quer ser candidata. Não quer ser candidata, não quer ser vereador, não quer ser deputado. Mas ela pode participar inteiramente da vida da cidade e ter uma grande força tendo esse desejo. A Isa sempre foi essa força? A Isa sempre foi muito ativa. Tinha um pessoal muito grande ligado a ela. Ela me apoiava demais. E o Wilson conheceu bem, ela era amiga do Wilson, gostava dele, falava sempre, e ela era uma pessoa extraordinária. Dos 5 filhos, só um foi para a política e o senhor tem 12 netos também? O senhor tem um número tenho 12 a 14 netos. Alguém tem essa verve dos Delgado aí? Tem o sobrinho, né, que é vereador, o vereador Maurício Delgado. E o Maurício, que representa bem a família nessa hora política. Mas tem os filhos todos que não são candidatos, mas aproveitam. O Júlio foi candidato, perdeu, mas participa da vida pública. O outro filho meu estava fazendo um curso de doutorado na Inglaterra, terminou agora, está em Brasília, trabalhando lá no Ministério. E a minha filha mais velha, que é a Juliana, que faz 60 anos, dia 23 de outubro. E eu irei lá em Campo Grande para estar com ela nesse dia. E o Eduardo é diretor da Exalc, em São Paulo. Então, todos se encaminharam bem. A Eka está aí, é diretora de escola, e tem as filhas dela e tal. Tudo beleza.
Está tudo às mil maravilhas, graças a Deus. O senhor quer fazer alguma pergunta para a gente Obrigado. finalizar? Só para dizer que tive muito prazer em estar com vocês aqui. Queria que o senhor falasse qual que é o legado do Tarcísio Delgado para Juiz de Fora, para a gente encerrar. Muito trabalho, seriedade, absoluto rigor com a coisa pública. O que é da prefeitura, o prefeito não tem direito de mexer num níquel, tem que nem deixar mexer, é do povo, é para a obra, é isso aí. É pedir que todos tenham condição de viver dignamente, com seriedade, com compostura, que é o que nós desejamos. Muito obrigada pela participação do senhor, por essa entrevista. Obrigado. Fico muito agradecida. Muito obrigada. O senhor Prazer Wilson foi meu. também, que participou aqui com a gente. Esse foi o JF Entrevista e a gente conta com você também na próxima semana. Muito obrigada pela audiência. Até lá.